Olá, nessa terceira aula, ainda sobre o material vidro, você vê como é extenso esse assunto. O vidro é um dos materiais mais complexos que tem, tá? A gente vai ver como aplicar algum efeito no vidro, no material, e aí você vai aprender outras técnicas novas que aí você vai já entendendo como é o fluxo de trabalho para a criação de materiais no V-Ray e como é todo o processo do V-Ray, você vai se ambientando, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui o material de vidro detalhado criado e eu quero aplicar nele tipo umas distorções aqui no vidro, tá? Eu vou já abrir aqui uma região para não demorar nosso render. Então eu vou querer criar algumas distorções na refração desse vidro. Para isso eu vou adicionar um mapa no bump aqui, tá? Eu vou ligar aqui o bump e esse material aqui eu vou escolher aqui um noise, tá? Noise é um material procedural onde ele não tem forma definida, então eu vou pegar aqui um noise, certo? Ele é esse mapa aqui, tá? Que vai criar basicamente esse efeito e vou voltar aqui, não vou mexer em nenhuma configuração, vou voltar. Você nota que ele criou um enrugado, né? No vidro, tá vendo? Então esse é outro efeito que você pode aplicar se você quiser um vidro nesse formato aqui, tá certo? Mas aí eu não consigo mapear ele de uma forma bacana que eu consiga ver. Então para isso eu vou adicionar uma camada no meu material aqui. Então clico aqui, ó, vou adicionar um material emissível, é um material que emite luz própria e aí com isso eu consigo ver esse material. Antes disso eu vou clicar com o botão direito nele, vou copiar e agora sim vou adicionar aqui a camada emissiva. Então quando eu adiciono a camada, essa camada agora ela toma a forma principal do material, tá certo? Então ele está aqui, ó. Eu vou renderizar aqui e aí você vai ver, ó, esse mapa agora, o vidro que estava configurado antes já ficou em segundo plano, ele que assume agora a prioridade, tá? Eu posso arrastar ele para baixo, para cima, então isso pode ser configurado, mas seguinte, vou clicar aqui colar como instância, por quê? Porque qualquer alteração que eu fizer aqui, ele altera nesse aqui de cima. Então, colei, e agora eu vou entrar aqui no mapa, e aqui eu posso diminuir aqui o tamanho, tá? Então eu vou diminuir aqui um pouco mais, ou posso aumentar, tá? Vai depender. Então aumentei aqui e vou renderizar aqui para visualizar como está ficando. Olha só. Então, ou seja, por que eu adicionei essa camada e coloquei o material emissível? Porque eu posso visualizar aqui como vai ficar o mapeamento da textura no objeto. Então, se eu estou vendo que está grande, pequeno ainda, eu vou aumentar esse tamanho, tá? E aí você renderiza e vai visualizando como vai ficando. Só que você nota que ele colocou por face aqui o mapeamento. Ó, então eu estou aumentando, acho que mais ou menos está bom desse tamanho aqui, e eu vou renderizar aqui novamente, e você nota como está ficando. Então o mapeamento não está bom, ele está facetando aqui e colocando o material em cada. Então para isso eu tenho que mapear essa textura. Então eu vou voltar aqui no emissivo, ele está aqui, bacana. Eu poderia aumentar ainda mais um pouco, mas vou trabalhar com ele assim. Então, para mapear ele, aí tem uma técnica aqui que a gente clica com o botão direito que chama Wrapping, que é envelopar. Ou seja, você vai colocar uma camada sobre esse mapeamento aqui. Então, qual mapa aqui que eu uso para fazer esse mapeamento? Ou seja, você vai usar isso aqui, ó, triplanar. Então, esse mapa triplanar é quando você tem um objeto e ele não consegue por si só colocar as coordenadas de mapeamento. Então você usa esse envelopamento aqui, pode ser por envelopamento, ou seja, quando você aplicar uma textura e ela não ficar bacana, aí você vem e adiciona o triplanar, ou posso adicionar já direto também. Então vou adicionar aqui o triplanar, você nota como ficou, vou dar um render aqui para ele mostrar mais ou menos. Ó,
Então ele ficou mais ou menos assim. Eu vou entrar lá no mapa da textura e você vê o material como estava. Então está o triplanar e abaixo dele que está o noise, tá? Então tá aqui. Ó. Deixa eu entrar aqui no noise. Eu vou diminuir um pouco agora e vou renderizar. Pronto, ó, como ele já está ficando, tá vendo? Então já tá. Eu vou diminuir mais ainda um pouco e vou renderizar. Pronto, perfeito. Então dessa forma aqui, ou seja, é só para dar uma distorção suave, tá, no vidro. Então isso aqui tá bacana. Então eu vou voltar a outro nível e tô aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Botão direito, copio e venho aqui no bump e mando colar. Teste. Colei. E agora sim eu posso remover essa camada aqui de emissivo que não vai me servir, só foi para visualizar, tá? E aí você conseguiu colocar um mapeamento no bump, tá alto aqui, eu posso usar o amount aqui para diminuir, então eu vou dar 0,5 aqui, e aí você diminui o volume do bump, né? Eu vou renderizar aqui para você ver como fica. Então eu coloquei, ó, tá alto ainda, isso aqui eu diminuo mais, só para você ver. Então eu consigo colocar um mapa procedural noise, que ele sai daquela forma uniforme dele, né? E consigo mapear usando o emissivo, e aqui eu posso diminuir, tá aqui, 0,03, tá? Para ficar mais suave, e vou renderizar novamente. E você pode dar o efeito que você quiser, ó, já ficou melhor. Aí, ou seja, são técnicas que você vai poder utilizar e chegar ao nível desejado que você quer do seu vidro, tá? Então, se ficou, dependendo de onde você vai aplicar esse vidro, tá? Então, se for um vidro que você quer colocar um vitral, alguma coisa bacana, esse efeito pode ser aplicado. Ou esse efeito aqui do noise está muito granulado, posso aumentar mais, diminuir, você vai ajustando. Então o que você tem que entender, que eu quis mostrar aqui, é que você consegue aplicar, ó, tá vendo? Aplicar vários efeitos em um material, e é essas técnicas que você tem que saber usar para você chegar a um material perfeito, material realista, tá? Então se ficou muito granulado, você diminui mais para dar aquele leve efeito de uma distorção na imagem ao fundo no seu vidro, entendeu? Então espero que tenham entendido. Essa é a parte final do material vidro, mostrando as diversas formas que você pode aplicar para você ter um vidro perfeito, tá? Então só recapitulando: vidro, refração 100%, fog color, você vai definir a cor que você quer para o seu vidro, multiply, a intensidade dessa cor, se muito forte, muito claro, glossiness, a nitidez do vidro, quanto menos de 1, ele vai ficar mais opaco, mais fosco, quanto mais próximo de 1, ele vai ficar mais nítido, tá? A mesma coisa se aplicando ao glossiness do reflexo, tá? Então, quanto mais próximo de 1, ele vai ficar um reflexo bem nítido, tipo quase um espelho, e quanto mais afastado, ele vai ficar um reflexo mais fosco, tá certo? Então, a técnica serve para os dois. Basicamente é isso que eu tenho que configurar aqui no vidro, tá? E aí você sabe que eu posso adicionar uma luz dome com a imagem HDRI para ele dar o efeito de profundidade de uma imagem de fundo, tá certo? Para produzir um ambiente. E eu também posso adicionar mapas procedurais no meu vidro e dar efeitos a eles, tá? Então é basicamente isso, e qualquer dúvida só perguntar.